Irmãos, irmãs, confrades e confreiras, sejam bem-vindos a esta primeira reunião mensal do Comitê Executivo da Primeira Plana das Cortes da Casa Imperial Luso-Brasileira. Hoje é 7 de outubro, exatamente às 0 hora, em Timor, às 23 horas em Macau, 20 horas e 30 em Goa, 17 horas em Maputo, 15 horas em Luanda, 14 horas em Lisboa, 13 horas em Praia, 12 horas em Fernando de Noronha, 11 horas em Brasília e 9 horas em Rio Branco. Eu estou dando abertura a esta reunião e explicando como ela vai funcionar. Teremos reuniões mensais do Comitê Executivo todos os dias 7, sempre começando na 0 hora do Timor-Leste até as 24 horas no Acre. A teleconferência durará 39 horas, que é o tempo que dura um dia inteiro no nosso império. A primeira plana das cortes é o Estado-Maior da Real Imperial Casa da União Portugal, Brasil, Algarves e Comunidade Tradicional Lusitana, e se reunirá mensalmente em comitê nos dias 7, em conselho nos dias 16 e em assembleia nos dias 25 de cada mês, durante as 39 horas que dura um dia no Império até a restauração acontecer. Da Assembleia Geral participa toda a comunidade tradicional lusitana. Do Conselho Deliberativo participa toda a liderança do movimento monarquista e sebastianista. E do Comitê Executivo participa todo o oficialato da Casa Imperial Luso-Brasileira. A Casa Imperial está administrativamente composta pela família imperial e pelo diretório monárquico, pela Corporação do Imperador, corporações régias e pelo primeiro regimento do Mordomo-Mor, e seus oficiais estão ligados a um destes órgãos. A família imperial está composta da família Lisboa, representada pelo Centro Administrativo Monárquico Imperial Trastama Avis, e pelos demais outros 11 órgãos da dinastia única de Borgonha, e todos os solares nobres reconhecidos a esta monarquia, afiliados ou aparentados. O diretório monárquico está composto por toda a nobreza, aliança de amizade e cooperação com a monarquia luso-brasileira unificada e pelo movimento de restauração do Quinto Império. A corporação do imperador e as corporações régias estão compostas por todos os negócios e bens administrados pela monarquia ou de interesse imperial. O primeiro regimento do Mordomo-Mor é o órgão administrativo que integra os interesses da restauração imperial e do movimento monarquista e está composto por 13 corpos de oficiais distribuídos em 12 mesas coordenadoras de consciência e nobreza do Império e 45 mesas organizadoras de consciência e nobreza do Reino. A mesa coordenadora de consciência e nobreza do Império é um colegiado composto por ordens de cavalaria e nobreza, casas reais, vassalas e representantes das entidades da comunidade tradicional lusitana, que congregam os membros do movimento monarquista em uma região que congrega de 2 a 8 estados-membros da comunidade de países da língua portuguesa ou da República Federativa do Brasil. A mesa organizadora de consciência e nobreza do Império do Reino é um colegiado composto por ordens de cavalaria e nobreza, casas nobres e reais, vassalas, representantes das entidades da comunidade tradicional lusitana que congregam os membros do movimento monarquista em um dos 45 estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa ou da República Federativa do Brasil. A comunidade tradicional lusitana é a comunhão de todos os movimentos monarquistas, sebastianistas, tradicionalistas, culturais, sociais e ou políticos que compartilham a língua portuguesa no mundo ou são herdeiros
do Império Luso-Brasileiro, da Ordem de Cristo e demais culturas ancestrais nativas ou aparentadas. Estes entes são tipificados em 7 categorias: apostolados, ordens, solares, famílias, corporações, juventus e partidos. Os apostolados congregam as comunidades de religiosos e fiéis das 7 igrejas filiadas à teologia do imperador e das outras 6 teologias do império. As ordens de honra, religiosas, cavalheirescas, militares ou de nobreza e bravura congregam as ordens de cavalaria cruzada e templária de todos os tipos, sejam dinásticas ligadas à casa imperial, à igreja ou a outras casas nobres. Os solares reconhecidos nobres são casas de monarcas, vassalos e principados, membros da nobreza titulada ou terceira ordem de nobreza não titulada com reconhecimento ancestral ou por pelo menos 2 ordens de cavalaria. As famílias se organizam, se fazem representar na comunidade, na monarquia e no império, se associando em clãs locais, federando e confederando estes clãs com outros para formar senatos do patriciato local, regional e geral. As corporações são entidades que administram bens, direitos, interesses econômicos e sociais para um coletivo ou para uma casa nobre em particular ou para a coroa. As juventus são tropas infanto-juvenil lideradas por adultos com o objetivo de estudar, preservar e perpetuar a cultura e as tradições, a natureza e fomentar futuras gerações mais produtivas e uma cidadania mais comprometida com um mundo melhor. Os partidos são entidades filosóficas de estudo e execução de ciências políticas inseridas no ambiente político partidário da democracia representativa das comunidades locais através de antipartidos, com o objetivo de virtualizar, melhorar a cultura política, combater a má política e más práticas políticas com boas práticas de boa política. Também faz parte desses partidos e antipartidos a Associação de Autarcas Monárquicos, de vereadores e parlamentares republicanos que visam restaurar a monarquia. As ordens de nobreza não titulada são 3 ordens que congregam a monarquistas, servidores e oficiais da Casa Imperial do movimento sebastianista. A primeira ordem é dos escudeiros, está submetida ao primeiro regimento do mordomo-mor e integra um de seus quadros de oficiais. A segunda é de cavaleiros, integrada por nobres que não são reconhecidos, que são reconhecidos ou que integram a pelo menos uma ordem de cavalaria, das quais estão reconhecidas e registradas na comunidade tradicional lusitana. A terceira ordem é de baronetes, integrada por nobres que são reconhecidos ou integram a 2 ou mais ordens de cavalaria, das que estão reconhecidas e registradas na comunidade tradicional lusitana. É requisito para receber ou ter reconhecimento do título de nobreza da Casa Imperial ser membro desta terceira ordem de nobreza. Bom, agenda da reunião do Comitê Executivo. Ponto 1. Abertura. Boas-vindas, credenciamento e informes. Boas-vindas, estou dando eu. Meu nome é Leandro Alano, eu sou o mordomo-mor da Casa Imperial e representante do ramo de Avis Trastâmara Lisboa. É o mais precedente dos 12 ramos desta casa. Quem está presidindo esta reunião é Dom Antônio César, Sua Alteza Real Imperial e Duque de Lisboa, e eu dirijo por ele, dou a abertura, as boas-vindas. Informo que neste período de 4 horas temos para fazer o credenciamento, ou seja, todas as pessoas que forem participar desta reunião podem se credenciar neste tempo, nesse período, para a participação. Também quero informar que, como é a primeira reunião, nós podemos ter um pouco de tolerância nesses horários. E vai ter aí quase 40 horas em que as pessoas poderão ler, estudar bastante propostas, debater. Vai ter tempo. Nós vamos utilizar o próprio evento, a página do evento, para debater, e também a página do grupo União
comunidade tradicional lusitana. E, bom, o segundo ponto da pauta é a introdução, onde nós analisamos, recebemos e compartilhamos documentos e comunicados oficiais, em que os participantes também podem se pronunciar, também Sua Alteza se pronuncia, quem quiser se pronunciar. É apresentada a ordem do dia, a proposta de pauta, são postas e são debatidas. No terceiro ponto vem o debate, a primeira rodada de debate, apresentação, explanações e considerações iniciais, apresentação e defesa das teses. O segundo e o terceiro ponto são 8 horas cada um. O quarto ponto é uma segunda rodada de debates, respostas, réplicas, tréplicas das questões levantadas na rodada anterior, 12 horas para este ponto. No quinto ponto é o debate, a rodada final, encaminhamentos de consensos, convenções, acordos, aclamações e unanimidades, tomada de decisões e encaminhamento das divergências para a votação, confecção de relatório dos consensos. Este ponto são 4 horas, ele deve começar no horário de Lisboa às 22 horas do dia 7 às 19 horas do dia 7 em Brasília. 22 horas em Lisboa, 19 horas em Brasília, ou seja, no caso que nós estamos aqui no horário de Brasília, amanhã. E o encerramento é o sexto ponto, são 3 horas, considerações finais, eleição da mesa que vai ser secretária das próximas reuniões e vai confeccionar as atas, a conclusão e as despedidas. Bom, eu já me prolonguei, este áudio tem mais de 12 minutos, eu vou dividir ele em 3 partes e vou colocá-lo nas páginas, né, tanto do grupo quanto do evento, e voltarei a falar dentro de 4 horas ou mais. Estão abertos os trabalhos, está aberta a reunião.